mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra. Mensagens espirituais, elas não ocorrem fora do contexto histórico. Toda mensagem espiritual, seja revelada por quem for, ela não vai além do limite do seu tempo. Até porque as chamadas revelações, elas se dão usando elementos que já são do conhecimento. Você faz comparações com o que as pessoas conhecem e aí projeta, contextos, quadros, que poderíamos chamar de novos. Nessa resposta aí, está claro a visão dualista, que se tinha naquela época de alma e corpo. Isso é uma coisa que não mais se sustenta nos dias de hoje. Ele sustenta porque tem uma pessoa, são de pessoas repetindo. Mas mais cedo ou mais tarde a gente vai transcender isso, quer dizer, ou reinterpretar. Não precisa rasgar o livro e jogar fora. Não, isso aqui não serve mais. Não é assim. Você pode reinterpretar. Nessa resposta, por exemplo, se tem a ideia de que é tão clara a separação entre espírito e corpo, tão clara essa divisão entre mente e matéria, entre espírito e corpo, que ele diz aí que se eu entendi direito. Separação definitiva. Não, que o corpo, que o espírito pode se afastar do corpo, o corpo continuar vivendo, não é isso? Mas ali não tem mais espírito. O que sugere o seguinte: o corpo seria como uma espécie de gaiola para o espírito. Depois, dentro da codificação, depois Kardec revê um pouquinho isso, melhora. Eu acho que o próprio livro dos Espíritos tem uma questão lá na frente, se eu não estou enganado, que diz assim, que o perispírito e o corpo estão ligados molécula a molécula. Não é essa coisa de você ter uma gaiola e dentro um elemento espiritual ali, entendeu? Mas no dualismo, que sempre inspirou a visão mais popular de alma e de corpo, prevalece essa ideia. Existe um corpo que funciona como uma gaiola para o espírito. Isso a gente precisa trabalhar. Dentro ou fora do espírito. Quem é espírita pode trabalhar isso dentro do espiritismo. Quem não é espírita tem mais liberdade também de fazer o que todo o desenvolvimento do conhecimento, da época em que esse livro foi escrito, 1857, até os dias de hoje, tem sinalizado numa outra direção. Entendeu? Essa ideia de que haveria ligação molécula a molécula do perispírito com o corpo é um avanço, não é um link, é uma coisa que uma ligação que favorece aí mas ainda assim nós teríamos que reconhecer. Temos que trabalhar isso também, iluminando essa questão com a base de conhecimento que nós temos hoje. Opinião minha, como eu vejo. Isso não significa que o livro ou que a doutrina está invalidada. Tem uma questão. Aliás, quem organizou a doutrina, quem codificou a doutrina, que foi Allan Kardec, tinha absoluta liberdade. Quer dizer, se algum dia nós ficou constatado que esse ou aquele ponto da doutrina está desatualizado, não serve, ou está em erro, não há problema nenhum, a gente muda. Quer dizer, ele, como estava criando uma coisa nova, tinha essa liberdade de fazer isso. Aí depois, como se cria um corpo institucional em torno de um método, que a doutrina é um método, uma religião é um método, né? E se cria aquela coisa do sagrado já vem completo, e
E o sagrado não se pode se mexer. O sagrado já vem completo, o sagrado não se pode se mexer. Aí fica difícil, às vezes, para os discípulos, para os que vêm depois, assumir uma postura diante de uma coisa que precisa ser reinterpretada, no mínimo reinterpretada, né? Allan Kardec, ele sugeria, como ele era um estudioso, um pesquisador, né, do seu tempo, então ele sugeriu que a cada 5 anos se fizessem congressos para se discutir as teses contidas dentro da doutrina espírita. Mas, infelizmente, isso foi abandonado. Isso não se fez. Né? Porque, aliás, eu acho que não se fez em religião nenhuma, não se fez. Em religião, o budismo é mais aberto, mas também o budismo se abriu em várias tendências. Mas com relação ao cristianismo, já entendo que reinterpreta muito os evangelhos, né? Tanto os evangelhos apócrifos. Sim, ele é um estudioso moderno. Estou falando do corpo doutrinário endossado por uma instituição. A Igreja Católica, ela leva 1000 anos para mexer num item, na marra. Algumas coisas que estão sendo revistas agora pelo Papa Francisco, pelos últimos papas também, são coisas que estão ultrapassadas há séculos. Séculos depois, a instituição responde dizendo, precisamos realmente ver isso aqui. E essa segunda questão, que você pulou quantas questões? Não, ele só uma. Pulou só uma, né? Ela é de natureza moral, é isso? É de natureza moral. 158? É um exemplo. Não sei se alguém quiser dizer alguma coisa, eu expressei a minha opinião, tá? Platão ele compara a relação da alma com o corpo. Às vezes ele diz assim, que o corpo é como se fosse a tumba da alma. Agora compara o corpo como se fosse uma veste, que a alma ela veste aquele corpo, né? E depois ela tira e depois veste outro. É como o corpo fosse vestes que o espírito usa. Né? Que é o pensamento original do espiritismo. Cada encarnação, entendeu? É o pensamento original do espiritismo também. É uma metáfora que parece estar nos Vedas também, a alma que usa uma veste. Como metáfora pode ser usada. Okay. Então a questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra, que morreram antes dele? A questão. Sim, conforme a afeição que lhes voltava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os que vai visitar. Isso com relação à última encarnação, né? Porque se 10 encarnações para trás, ninguém já não conhece mais ninguém. Já esqueceu. Eu tenho dificuldade de absorver esse ensinamento, porque eu acho de uma praticidade, de uma coisa tão concreta que toma um susto, sabe? O espírito enquanto completamente daqueles que conheceu o seu Baté, que morreu antes dele, sim, segundo os laços afetivos. Porque a impressão que eu tenho aí, a doutrina espírita trabalha mais a roda do samsara, entendeu? Tudo que está além da roda do samsara, Kardec não teve tempo de abordar. E mesmo dentro da roda do samsara, a gente precisa dar reinterpretada e atualizar algumas coisas também. Entendeu? Por exemplo, as colônias espirituais, para a maioria dos espíritos, os espíritos eles são coisas concretas.
corpos que existem concretamente, mas elas não existem concretamente, elas são fenômenos ideoplásticos. Fenômenos ideoplásticos que isso se pode, essa afirmação tem base nesse próprio livro que está sendo estudado aqui. Depois, no desenvolvimento que André Luiz fala. Só que André Luiz, o livro Nosso Lar, que deu toda essa coisa de colônias espirituais e tal, André Luiz explica que é um fenômeno ideoplástico, mas depois dando-se a descrever a ideoplastia, e as pessoas entendem a ideia, o fenômeno, absorvem o fenômeno ideoplástico como sendo coisas que existem por si mesmo, têm existência inerente, né? E pior, existiram desde sempre, não existiram sempre. Mesmo no Nosso Lar, que é o livro que descreve no contexto do espiritismo brasileiro, porque antes, até mesmo antes de Kardec, o Swedenborg, que era um místico, né, europeu, que também descreveu visões de cidades espirituais. Tal. Aí, em Nosso Lar, André Luiz coloca a colônia Nosso Lar como algo que é datado. Colônia Nosso Lar existe no tempo e no espaço, portanto ela existe no nível da mente. No nível da mente, ela tem início. Tudo que tem início tem fim. Tudo que é composto se decompõe. Ele é um fenômeno de ideoplastia, que é sustentado. Isso aqui que eu vou dizer agora, também o autor do Nosso Lar afirma. Ele é um fenômeno ideoplástico que é sustentado por um grupo de mentes. Mas a matéria também é um fenômeno ideoplástico. Aí que está. Por que se deve se olhar com outros olhos? Colocar também o holofote do século XXI, reinterpretar o mesmo. Porque senão você fica tendo a visão da religião de céu e inferno, de seres espirituais e seres corpóreos, que se tinha na Idade Média. Entendeu? Hoje a gente concebe, são teorias, né? Mas teorias bem, digamos assim, plausíveis. A gente concebe na fronteira da ciência o universo como um fenômeno ideoplástico. E fica tudo mais fácil para a gente entender. Fica tudo mais fácil quando você concebe o universo inteiro como um fenômeno ideoplástico. Mas é muito difícil do computador aqui processar. Não, isso é por causa da idade da gente, a minha, a sua, entendeu? Eu também levei um tempo para... Não, mas eu acho que os novos também. Como? Os novos também. Não, os meninos daqui, os meninos que têm 5 anos, daqui a pouco, eles entendem isso mais rapidamente do que a gente. Porque eles entendem realidade virtual. A analogia que se faz é com a realidade virtual. Entendeu? Então, o universo inteiro é uma realidade virtual, sustentada na mente da fonte, da grande mente que abrange o universo inteiro, da mente de Deus. Isso está coerente com o budismo, não é? Isso está coerente com o gnosticismo, isso está coerente com o cristianismo. O gnosticismo é cristão, não é? Com o lado esotérico do cristianismo. Isso é coerente com a Cabala. Todas as formas, elas não têm existência inerente. Elas existem em função de alguma coisa. E aquilo que é real é informe, não tem forma. A realidade em si, aquilo que é, né, que é o que é, não é substância. Isso é coerente com todas as religiões. Agora, no nível da prática popular da religião, a gente tende a esquecer isso e a materializar. Na hora que você materializa, né, você perde a percepção de que aquilo não tem existência inerente, de que aquilo existe por si mesmo, né, e de que aquilo subsiste sem a participação de nenhum outro elemento. Todas as formas, elas são compostas. E as formas elas não significam só corpo, nem significam só corpo espiritual.
elas significam também pensamento. Pensamento é forma. Pensamento é forma. Na hora que a gente desperta para essa sacada, fica bem mais fácil a gente entender, ou a gente, se não entender, mas lidar com uma porção de coisas da vida do Egito. Vamos agora rir. Não, eu Fica mais fácil, não? Não, eu vi uma vez que eu estive falando assim sobre essa questão da matéria, tem uma metáfora interessante. Vocês imaginem a catedral nova, uma laranjinha no meio da catedral. E imagine os átomos virando, seria assim, a estrutura da catedral, né? Então, entre aquele núcleo que está ali e os elétrons que estão girando, é tudo espaço vazio. Então, se você diz que a matéria é compacta, a matéria isso é uma ilusão dos sentidos. É como você botar vários pontinhos numa sequência e dizer que aquilo é uma reta. Mas se você for olhar, os pontinhos têm um espaço enorme entre eles, mas é uma ilusão de ótica. Então o mundo é como se fosse uma espécie de ilusão de ótica. Não quer dizer que não tenha fundamento nenhum. Não, tem um fundamento. É real. Mas o que você vê não é a realidade. Você vai mergulhar na coisa, já não é aquilo que você está pensando. Então a ideia de que a matéria é uma coisa extensa, isso é ilusão. Não tem realidade. Na verdade a matéria, 99,99% é um espaço vazio. Embora a gente ache que não, isso aqui tem. A alma também? O que chama-se de alma? Vamos pegar o conteúdo que tem ali nos espíritos. O que se chama de. O que a gente chama de espíritos, o que os médios veem, na verdade, é matéria. Aquilo é matéria também. Forma pensamento. Energia, não? Não, a matéria toda é energia. Entendeu? Aí voltamos ao ponto da pergunta anterior. Por que eu fiz aquela ressalva? Porque quando a gente lê a pergunta, a gente deixa de perceber que matéria e energia são uma coisa só. Entendeu? São estados. Não existe, hoje a gente pode dizer, não existe esse dualismo, essa separação que a gente imagina. O espírito é energia, aquela coisa que fica dentro de uma gaiola, o corpo que é matéria. Essa visão separatista, ela complica muito a nossa relação conosco mesmo e com a vida. Eu estou falando dessas coisas porque isso tem uma consequência, no nível psicológico e ético também das pessoas, entendeu? Senão eu nem passaria. Eu acho que isso tem a ver com a concepção que a gente tem espírito como uma coisa fora. Você veja, quando os videntes, por exemplo, veem alguma coisa, percebe, o círculo, alguma coisa, ele vê com o corpo físico. Ele vê aquilo com o corpo físico. É preciso o corpo físico para poder dar vida àquele ser que está ali. Se não tiver esse corpo físico, não tem como chegar. Aí é que está. O espiritismo, eu diria que, acho que na raiz de todas as tradições espirituais há uma outra coisa que é o espírito. Existe algo antes do corpo físico. Entendeu? O corpo físico existe porque existe esse algo. Não, mas eu falei nesse tipo concreto da pergunta dela, que é a alma. Sim. Essa alma, ela se constitui, ou ela só se apresenta a partir do corpo físico. Sim, aí tudo bem, mas quando a gente diz ela se apresenta, nós estamos nos referindo à nossa dimensão. Exatamente isso. Entendeu? A nossa dimensão. Mas hoje, por exemplo, vamos esquecer de religião. Hoje, existem cientistas que trabalham com a ideia do multiverso. Então eu estou existindo aqui, essa pessoa chamada João Moraes, esse corpo segregado de energia. Tudo bem, moro em Natal, aqui no Candelária, estamos agora aqui no Sapiens. Mas é só o vazio. Há teorias no campo da física que dizem, eu posso estar aqui, nesta dimensão, quadridimensional, tridimensional, não é isso? Tridimensional. E posso estar também noutra dimensão, noutro universo quadridimensional,
e posso estar no outro universo bidimensional. Você vai imaginar bidimensional, como é que é? É um desenho sobre uma folha. Não é isso? E posso estar em outras dimensões. Essa é a teoria, essa é mais ou menos. Estou falando a grosso modo, eu sou cientista. O cientista que diria, para de dizer besteira. Mas como? É só coisa de atrevimento de jornalista, só para ilustrar, ok? Então a teoria do multiverso é isso. Você pode existir ao mesmo tempo em diferentes dimensões. Isso não é religião. Isso são teorias que se trabalham hoje no campo. Esta altura, que numa dimensão tal, está existindo aqui e está existindo lá. É, sim. Aliás, quando a super interessante, eu estava na super interessante ainda. Eu estava na super interessante quando o Brasil perdeu a Copa da França, né? E teve um colega nosso que estava fazendo uma matéria e falando exatamente sobre isso, sobre o multiverso, né? Mas assim, imagine que o Brasil perdeu a Copa na França, mas em outro universo ele pode ter sido. Em outra dimensão do universo, quem sabe se ele foi campeão. Ele inventou isso na hora. Mas isso são considerações que a ciência examina hoje. Então pode dizer batata. Entendeu? Batata. Então, essa coisa o que a gente pode fazer é tentar traçar algumas analogias com os conteúdos espirituais. Então, no caso do Espiritismo, que é a tradição que a gente está estudando agora, o que o Espiritismo nos diz é o seguinte, é que essa coisa que está manifestada, expressa na experiência dual, formal do corpo, ela também existe em outra dimensão. Entendeu? Então, é preciso um corpo para haver uma alma, digamos assim, para ver essa coisa, esse contexto de energias, esse ponto, esse nodo. Lembra que a gente falou aqui do nodo? Isso é uma analogia minha, mas é uma analogia que me satisfaz. Porque se a gente quer refinar esse contexto de alma, tem que buscar lá na informática, tem que buscar na física elementos para traçar as novas analogias. Então, a alma ela não está retirada do universo. É isso? O Espiritismo a gente viu. Trabalha com aquela coisa do princípio, ali, princípio inteligente. O princípio inteligente ele permeia o universo inteiro. A individualização do princípio inteligente, ou seja, quando é feito um recorte do princípio que permeia o universo inteiro, você tem um ponto. Você tem aquilo que se poderia chamar espírito, alma. Você pode fazer, não é forçando a barra ou não, mas você pode traçar paralelo com o que diz o Deepak-Chopra, que está na primeira reunião nossa. Que é importante ter um conceito da gente de alma. Então o Deepak-Chopra diz assim, o que é uma alma? A alma é uma confluência de contextos. A alma é uma confluência de contexto. Então a alma seria um nodo, um ponto dentro da rede, porque quando há essa individualização do princípio inteligente, estou falando linguagem kardeciana, isso não significa que aquilo que foi recortado foi retirado do todo. Foi retirado. Você delimita, uma delimitação virtual. Você cria um nodo. Você cria um ponto. Encapsulado, talvez seria uma coisa mais material para você entender. Entendeu? Isso seria a alma. Porque é muita coisa, né? São exercícios intelectuais que a gente faz no sentido de aplacar a nossa perplexidade diante de uma coisa que é tão grande, né? Outra questão, a questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra.
Em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Isso ainda é a 161. É no finalzinho da 161. Tem tempo ainda para entrar no tópico? Tem. Então ele entra aqui no tópico que é a questão da perturbação espiritual. Vamos, porque a 162, após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Interessa? É interessante, porque a gente está vivendo um mundo assim. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Frequentemente pode conservá-la durante alguns minutos até que a vida orgânica seja completamente extinta. Mas muitas vezes a inquietação que eu tomo diante da morte o faz perder a consciência antes do instante do suplício. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como ser humano, por intermédio do corpo e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de muito curta duração, e cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Eu trouxe o cérebro agora para, né, já não falou mais na mente. O que não quer dizer com isso que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo, ao contrário. Em todos os casos de morte violenta, quando esta não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é marino. Ou seja, sofre mais, né? Como é que ele teve essa condição de falar sobre isto com tanto detalhe, como se estivesse no mundo material, né? Não, mas aí é a explicação, tá? Porque não é ele que está falando, aí parte de um método experimental que ele tentou aplicar aos fenômenos. Primeiro surgiram os fenômenos mediúnicos. Então muitas pessoas se interessaram pelos fenômenos mediúnicos, que na verdade eram basicamente naquela época era batida em parede, as coisas batidas e as mesas girando, né? As mesas girando. Então muita gente foi lá e olhou. Alguns estudiosos que divertia Paris, imagina, Paris era o centro do mundo. É a mesma coisa que de repente, lá em Manhattan agora, as mesas todas estão saltando. Então, alguns estudiosos foram ver, tentar encontrar uma explicação para aquilo. E Kardec foi um dos poucos, ou talvez o único, que ao chegar lá, ele não se entreteve apenas em encontrar a explicação para o fenômeno físico em si. Mas o que chamou a atenção é que, através daquelas batidas, estavam sendo respondidas perguntas. Então, o que foi que ele imaginou? Não é? O que foi que ele elaborou? Assim, se essas mesas respondem de forma inteligente a perguntas inteligentes, que por trás desse fenômeno físico existe também uma causa inteligente. Entendeu? Então ele considerou por trás desses. Ele perguntou à própria mesa: quem é que está por trás desse fenômeno? E as mesas responderam: espíritos. E aí começa a história. Entendeu? Espíritos. Aí a partir daí, novas e novas perguntas. Né? Perguntas no nível filosófico, questões existenciais, ele foi colocando, essas questões práticas também, né? Até então, as perguntas que eram feitas eram as perguntas que se faz na sessão do copo aqui, né? Quando eu vou casar? Né? Será que eu vou sair da pobreza? Meus negócios vão prosperar? Vou ganhar da loteria? Então, Allan Kardec começou a fazer outras perguntas e vieram essas respostas aí. Ele também fez perguntas circulares. Então, observa que ele pergunta uma coisa e aí ele pergunta essa mesma coisa sobre outro aspecto, para ver a coerência. A coerência. Se você falar
isso, então como é que esse processo aplica? E depois ele também ele tentou aplicar o método experimental, não é isso? Ele enviou perguntas para serem apresentadas em outras cidades. Para ver se tinha coerência, né? Para ver se, Porque primeiro, se o fenômeno se repetia e se as respostas eram pelo menos semelhantes. Porque podia ser que fosse uma coisa meio embusteira, né? Pode. Terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.